turma, dando continuidade aos nossos estudos nessa manhã de sexta-feira, agora nesse segundo momento, iremos trabalhar com a disciplina de Geografia, onde iremos estudar o capítulo 3, intitulado Setor Terciário. Olha que legal! Nos nossos encontros anteriores, ainda relacionados aos setores da economia, já estudamos no primeiro capítulo o setor primário. No encontro seguinte, estudamos o segundo capítulo, intitulado Setor Secundário, e hoje iremos estudar o terceiro capítulo, intitulado Setor Terciário. Ao longo desses estudos, vimos aí as principais atividades desenvolvidas nesses setores, né? No primeiro setor, o setor primário, vimos aí as principais atividades que fazem parte deste setor, como por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, pesca e piscicultura. Essas são atividades desenvolvidas no setor primário. Já no setor secundário, as principais atividades são construção civil e indústria. Muito bem. E hoje, no nosso terceiro encontro, no setor terciário, iremos ver quais são as atividades desenvolvidas, ou seja, as atividades que pertencem a esse setor da economia. Vamos lá. Observe aí no material de vocês, na introdução do capítulo, temos aí algumas imagens, né? Essas imagens, podemos perceber aí que temos o quê? Prestação de serviço, não é isso? Na primeira imagem temos um serviço odontológico. Temos também o quê? O comércio, né? Venda de produtos. Observe aí na imagem, na letra D e também na letra B. Certo, meus amores? Então, as atividades relacionadas ao setor terciário são as atividades relacionadas ao comércio e prestação de serviços. Não esqueçam, comércio e prestação de serviço são as atividades relacionadas ao setor terciário da economia. Vamos lá. O setor terciário envolve a comercialização de produtos, bancos, administração e o fornecimento de serviços comerciais, onde podemos citar aí o serviço de transporte, né, educação, saúde, dentre vários outros que aqui podem ser mencionados. Comércio, vamos lá. Já vimos aí, né, em outra disciplina, a disciplina de História, já estudamos bastante sobre o comércio, a origem do comércio. Sabemos que o comércio consiste na compra e na venda de mercadorias, né? Antigamente era baseado na troca de uma mercadoria, né? Trocava-se uma mercadoria por outra, sendo esta uma atividade bastante antiga. Antigamente, essa troca de produtos, ela se dava pelo escambo, né? Que o escambo, ele consistia em uma troca de produto por outro, ou seja, não envolvia dinheiro. Hoje, não acontece dessa forma. No comércio atual, não fazemos mais escambo. Hoje, as mercadorias, elas são trocadas por dinheiro, ou seja, pagamos por ela, né? Se quisermos adquirir determinado produto, teremos que pagar um determinado valor para conseguir aquele item. Vamos lá. Setor terciário e suas diversificações. Então, várias atividades, elas entram aí, né, estão relacionadas ao setor terciário, onde podemos aí citar ensino e pesquisa, informática, biotecnologia, transporte, turismo também faz parte do setor terciário. Turismo é o nosso quarto encontro. Nosso próximo estudo se dará, iremos falar sobre turismo. E também o comércio. Então, essas são que atividades de comércio e prestação de serviços que fazem parte deste setor em estudo, setor terciário. Então, meus amores, os principais tipos de comércio. O comércio, ele pode ser atacadista, né? Já estudamos sobre isso também. Atacadista, ou seja, quando a venda ela é feita em grande quantidade, né, para outros estabelecimentos comerciais. Então, esse tipo de comércio, ele é feito, né, empresas para empresas, que é uma grande quantidade de produto. Já o comércio varejista é bem diferente. Ele é quando é destinado ao mercado consumidor, ou seja, já é uma quantidade menor do que a quantidade que é fornecida no comércio atacadista. Então, já no varejista é para sanar as necessidades do consumidor. Então, no
comércio pode ainda ser voltado para o mercado interno. Olha que interessante. Mercado interno é quando é fornecido para dentro do país, ou para o mercado externo, que chamamos de exportação, que é para fora do país, certo? Então, ele pode ser subdividido, o comércio, em interno e externo. Interno, quando é para ser fornecido dentro do país, e externo, a exportação, para fora do país. Então, há também o comércio eletrônico, que tem crescido bastante nas últimas décadas, e principalmente agora, devido a essa pandemia, não é isso? Então, vimos aí que está em bastante evidência o comércio eletrônico. Tia, mas como se dá esse comércio eletrônico? Vamos lá. O comércio eletrônico, meus amores, ele desenvolve-se por meio de plataformas virtuais e substitui parcialmente as lojas físicas. Nesse tipo de comércio, a relação do consumidor com as mercadorias muda, pois não há intenção direta de vendedores, nem o manuseio do que se deseja comprar, não é isso? Podemos perceber nesses sites, né? Até nas redes sociais, divulgação de determinado produto, onde você não tem um contato direto com a mercadoria, você apenas ali visualiza através de imagens, né? Também através de vídeos, e caso você queira adquirir aquele produto, você entra em contato com a empresa via direct, né? Ou então um telefone específico para adquirir. Então, as compras, nesse caso, ela ocorre em um ambiente virtual, não é isso? Então, as pessoas hoje em dia estão tendo muitas empresas que ela não possuem um espaço físico, tipo uma loja, um ponto físico. Muitas pessoas vendem mercadorias mesmo da sua própria casa, em sua própria residência. Então, faz a sua residência como se fosse loja, né? E oferece seus produtos através das plataformas virtuais. O comércio eletrônico, ele possibilita o aumento de vendas, economia para os empresários, com empregados, locação de prédio e energia elétrica. Ou seja, o aumento de vendas, porque sabemos que hoje em dia as pessoas elas estão muito ligadas, né, diariamente ao mundo tecnológico, né? As redes sociais estão o tempo todo ali conectados. Então fica muito mais fácil, né, na divulgação desses produtos, porque as pessoas estão tendo maior contato, e nesse período de pandemia principalmente, onde muitas pessoas não estão saindo de casa. Então, essas plataformas virtuais ajudam muito no que diz respeito às vendas online, às vendas virtuais, certo? Para os empresários, né, para as pessoas que vivem desse tipo de comércio, eles acabam economizando em empregados, locação de prédio, como já falei, muitas pessoas fazem esse serviço mesmo na sua residência, e energia elétrica, porque se fosse para manter uma loja, um espaço físico, os gastos seriam mais, né? Porque teria que contratar empregados, né? Gastaria também no aluguel do prédio e também vários outros custos que aí podem ser envolvidos. Já para o trabalhador, o comércio virtual reduz o número de vagas em estabelecimentos comerciais, gerando o aumento do desemprego. Então, nesse tipo de comércio, podemos perceber que não tem uma grande quantidade de trabalhadores, né? Geralmente são poucas pessoas ali envolvidas. Então, que podemos perceber aí, né? Que acaba gerando um aumento no desemprego. E sabemos que esse tipo de comércio tem crescido muito nos últimos anos. O comércio informal, né? Já vimos aí sobre o trabalho informal, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o comércio informal. É isso? O comércio informal é aquele que não é regularizado, o nome mesmo já diz, informal. Ele não é regularizado junto aos órgãos do governo. Reúne vendedores ambulantes, que são aqueles vendedores que vivem nas ruas, que trabalham por conta própria, vendendo mercadorias com preços mais acessíveis. No Brasil, existem alguns centros populares de compras, também conhecidos como camelódromos, certo? Cujas instalações desse tipo de serviço, eles beneficiam muito esses trabalhadores, que antes expunham suas mercadorias no chão, estando expostos a roubo, chuva, vento, sujeira também, e qualquer acontecimento inesperado. Então, resolveu-se montar esse espaço, camelódromo, né? Em vários lugares esse nome ele muda, certo? Aqui na nossa cidade, por exemplo, temos o calçadão, isso onde podem ver muitos vendedores ambulantes também ali, principalmente antigamente, quando ainda na rua São Pedro não era reformado igual está hoje. Então, esses espaços eles foram construídos para uma melhor organização
desses vendedores, né? Isso, e também para, no caso da conservação dos itens que ali são vendidos. A importância dos serviços. Os serviços estão no centro da atividade econômica de qualquer sociedade. Então, sabemos aí que os serviços estão vários, né? Tem vários tipos de serviços. Esse setor de serviços e comércio é o que mais gera renda e emprego no Brasil. Então, são os maiores setores, né? Isso, o maior setor é o de serviço e de comércio. Eles oferecem uma grande quantidade de emprego. Atualmente, o setor de serviço que está em alta são os delivery. Alguém já ouviu falar nessa palavrinha? Delivery? Delivery é quando a gente pede determinado item, determinada mercadoria, produto, né? Isso. E as pessoas vêm deixar até a nossa casa. Hoje em dia temos delivery de várias coisas, né? Isso, de produtos alimentícios, de roupa, acessórios, de muitas coisas. E nesse tempo de pandemia, esse serviço tem ainda tido mais evidência. Hoje em dia temos delivery até de várias coisas, de sorvete temos delivery. Então, essa oferta, né, desse produto, desse tipo de serviço, aumentou significativamente nos últimos anos, certo? A prestação de serviço. Olha aí, falamos muito do comércio, né? Agora vamos falar mais um pouquinho sobre a prestação de serviço. Envolve um trabalho em que a compra e venda de mercadorias. E sim, exemplo, desse tipo de setor, a prestação de serviço não envolve compra e venda de mercadorias. O que é ofertado nesse tipo de prestação de serviço? A oferta de alguma atividade realizada. Um exemplo aí de prestação de serviço. Podemos citar atendimento médico, psicológico, odontológico. No caso, a gente não compra nenhum item de maneira direta, e sim pagamos pelo serviço ofertado. Atividade de ensino, tratamentos estéticos, de beleza, de lazer, entre vários outros. Assim, o serviço é diferente do comércio. Qual a diferença do serviço e comércio? Pois bem, em vez de haver compra e venda de mercadorias, há somente compra de um determinado trabalho. Entenderam a diferença? No comércio, fazemos compra, né, e venda de determinado item, determinado produto. Já no que diz respeito aos serviços, não. Temos o quê? A compra de um determinado trabalho. Pagamos por um trabalho feito, um trabalho realizado. O setor de serviços é o que mais cresce no mundo, em especial nos países desenvolvidos, os países mais avançados. Setor de serviço. O setor de serviço não envolve venda de mercadorias e sim algum tipo de trabalho, como já havia dito anteriormente. Fazem parte do setor de serviço. Olha só as atividades que fazem parte desse tipo de setor: limpeza, segurança, entretenimento, serviços bancários, atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, transporte e também turismo, entre vários outros que aqui podem ser citados. Trabalhadores do setor de serviço. Olha que interessante, observe o que eu vou dizer para vocês agora. Nesse tipo de setor, há trabalhadores de diferentes áreas, de diferentes empresas, né? Temos aí trabalhadores de empresas particulares, né? No caso, eu, por exemplo, sou uma trabalhadora de empresa particular, trabalho numa escola particular. Temos também os profissionais liberais. Quem são esses profissionais liberais? São aqueles profissionais que trabalham por conta própria, onde podemos citar cabeleireiros, psicólogos, encanadores, marceneiros, entre várias outras profissões. Temos os funcionários públicos e também os funcionários terceirizados, tá? Foquem aqui nesse último tipo de funcionários. Funcionários terceirizados. Alguém já ouviu falar nesse termo? Terceirizado, terceirização. Então, vamos conhecer agora o que é um funcionário terceirizado. Bom, são funcionários que trabalham em uma determinada empresa e são contratados para prestarem serviços em outra empresa. Entenderam? Então, os serviços terceirizados são mais comuns, os de limpeza e segurança. Um exemplo, quando você já for num banco aqui da cidade, né? Pode observar aqueles seguranças, não tem? Todo banco tem aqueles seguranças. Geralmente, aqueles seguranças, eles são o quê? Profissionais, funcionários terceirizados. Eles são contratados, né, por uma empresa para trabalhar em outra empresa. Entenderam? Então, dados de 2018
apontam que cerca de 25% dos trabalhadores de serviços são terceirizados. Nesse tipo de trabalho, envolve aí os trabalhos de limpeza, os mais comuns, no caso, são de limpeza e de segurança. Então, meus amores, para melhor fixar o que estudamos hoje sobre comércio, prestação de serviço, tipos de comércio, aqui relacionado ao setor terciário da economia, no capítulo 3, vocês irão fazer uma leitura mais aprofundada, com muita atenção e calma, do capítulo 3, e em seguida vocês irão responder as atividades das páginas 26 a 28, 30 e 31, ok? O prazo de envio desta atividade é até o dia 18, portanto, quinta-feira, certo? Aguardo o retorno de vocês, caprichem na caligrafia e um cheiro. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, até o próximo encontro.